Okay, in this fourth message, I've been asked to bring to you how the Reformed faith impacts, how we can impact society with it. Nessa quarta palestra, eu fui requisitado para falar sobre como a fé reformada impacta a nossa vida em sociedade. So we've looked at the impact of biblical Reformed faith on us personally, Nós vimos do impacto da fé reformada na nossa vida particular, in our own homes, in our family, nos nossos lares, nas nossas famílias, and then in the communion of saints, na comunhão dos santos and now in society. e agora em sociedade. Now, the problem with this topic is that it's way too big. O problema desse tópico é que ele é muito vasto. We could talk a whole hour about how Reformed faith would impact our work in society, Poderíamos falar uma palestra inteira sobre como a fé reformada impactaria o nosso trabalho na sociedade, how we could impact society in a whole variety of ways, also as citizens of this government, ou então como a nossa fé reformada vai impactar a nossa vida em sociedade de formas variadas, por exemplo, como cidadão no nosso contexto político, so there's just no way to cover it all. de tal modo que é impossível tratar de todos os aspectos hoje. So I asked permission from the organizers Então eu pedi permissão aos organizadores do evento if I could narrow it down to one subject, se eu poderia reduzir isso a um tópico apenas. a very important one. Um tópico muito importante. How can we impact society as biblical Reformed believers evangelistically? Como podemos impactar a sociedade como crentes reformados de forma evangelística? And I got permission to give that subject. E eu consegui a permissão para falar sobre esse tema. And one reason this is an important subject is because many Christians feel uncomfortable evangelizing others. E uma das razões por que esse tópico de evangelismo é tão importante é porque muitos cristãos muitas vezes se sentem desconfortáveis ao evangelizar. So I want to turn your attention to Matthew 28, E eu gostaria de chamar a sua atenção para Mateus, capítulo 28, verses 18 through 20, dos versos 18 a 20, which we call the Great Commission. que é a passagem conhecida por ser a Grande Comissão. And Daniel will read those three verses for us now. E nós vamos ler esses 3 versículos agora. Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Let's pray. Vamos orar. Lord God, I pray that by the end of this topic, Senhor Deus, nós oramos para que, ao concluir esta palestra, we would understand more fully than ever before possamos compreender de uma maneira mais plena como nunca antes our calling as Reformed evangelists to evangelize society around us. nosso chamado como evangelistas reformados para evangelizar a sociedade ao nosso redor. Help us to understand our mandate Nos ajuda, Senhor, a compreender este mandado que o Senhor tem and para nós motivate us. e nos motivar. And help us to see every unconverted person as a mission field. E nos ajuda, Senhor, a enxergar cada pessoa que ainda não foi convertida como um campo missionário. Help us to speak a good word for thee, Lord, wherever we go. Ajuda, Senhor, a trazer uma boa palavra a respeito do Senhor em qualquer lugar que nós estejamos. And bless us now, we pray, with the pardoning of our sins, also our sin of not evangelizing,
In Jesus' name, amen. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, em especial agora, o pecado de não evangelizar. Oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. So when the Lord of the universe gives us a mandate, we ought to give it our full attention and our best effort. Quando o Senhor do universo nos dá um mandado, nós temos que nos empenhar com toda a dedicação para cumprir aquilo que Ele nos ordenou. Those of us who are Christians here tonight have an important mandate, a mandate of worldwide significance. Todos nós que estamos aqui reunidos como crentes temos recebido uma ordem de Deus para cumprir uma missão que tem um impacto global. So far in this conference, we have seen some of the implications that God is gathering a people to himself through Jesus Christ from everywhere. Até esse ponto da nossa conferência, nós temos visto como o Senhor tem juntado ou agregado pessoas que Ele tem convertido de todos os lugares. And though he doesn't need our help, it pleases him to choose us and then to enlist us in the service of evangelism. E muito embora Ele não tenha necessidade da nossa ajuda, é a sua vontade nos usar, nos chamar e nos alistar para cumprir o seu propósito. And as we saw last night, this responsibility begins in our own home. E como nós ouvimos ontem à noite, essa responsabilidade começa no próprio lar. But it doesn't end with our own family. Mas não termina ali no nosso lar. It extends to every area of life. Ela se estende a todas as áreas da vida. It's the calling of the church. É um chamado da igreja. And as I want to show you, it's the calling of every single Christian. E como eu irei lhe mostrar hoje à noite, é um chamado que foi estendido a cada cristão individualmente. And the Lord expresses this in this great commission. E o Senhor expressa isso nessa passagem, a grande comissão. These words are very dear to my soul. Essas palavras são muito preciosas para a minha alma. I was converted when I was 14, Eu me converti aos 14 anos de idade. found liberty in Christ with assurance when I was 15, Eu encontrei liberdade em Cristo com plena certeza da salvação aos 15. and was called to the ministry when I was 16. E me senti chamado ao ministério quando eu tinha 16 anos. And these words, go ye therefore and teach all the nations, E essas palavras, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, is what God spoke powerfully to my heart. foi as palavras que Deus usou para falar de maneira poderosa ao meu coração. Those few words changed my whole life. Essas poucas palavras simplesmente transformou completamente a minha vida. All my life, from a little boy, I was going to be an accountant because I love numbers. Desde que eu era um garotinho, eu planejava que eu seria um contador, porque eu gostava de números. But in one moment, it was all turned around, Mas em um momento tudo mudou. and I was marked for life. E eu fui marcado para o resto da vida. Now, God confirmed that calling in other ways, E Deus, é claro, confirmou essa minha vocação em outras maneiras. but this was the beginning of that calling. Mas aqui foi o início desse chamado. And for most of my life, it's been my goal also to train others who feel the irresistible call to God, of God, to become a minister of the gospel. E tem sido também o meu objetivo durante grande parte da minha vida e do meu ministério a treinar outros homens que também têm sido chamados para pregar o evangelho. And presently at Puritan Reformed Seminary, Grand Rapids, Atualmente no seminário puritano reformado lá em Grand Rapids, which our denomination founded 30 some years ago, que é um seminário fundado pela nossa denominação há uns 30 anos atrás. we now have 620 students from 40 different nations. No momento, nós temos 620 alunos de 40 nações diferentes. And we aim to give every student a solid, biblical, reformed, experiential, and practical training.
E nós temos o objetivo de dar um treinamento sólido, bíblico, doutrinário, espiritual para esses estudantes. And it gives me great joy when I come to Brazil E eu sinto grande alegria quando eu venho para o Brasil or other places ou a outros lugares to see our alumni flourishing in spreading the gospel in their own congregations and beyond. e ver então os alunos que foram formados no seminário florescendo, pregando nas suas igrejas, nos seus países de origem, Including this man right here, who's one of our alumni. incluindo eu que me formei lá no seminário puritano. But the point goes even deeper. E na verdade esse ponto ele vai mais profundamente. Obviously, ministers have to have evangelistic hearts, Obviamente que os ministros devem ter um coração voltado para o evangelismo. but each minister must also call the godly members of his church to evangelism as well. Mas os ministros devem também chamar os membros das suas igrejas para cumprir esse chamado do evangelismo. And he must set the tone for it by evangelistic preaching. E ele deve estabelecer o tom por meio de uma pregação que tem uma ênfase evangelística. And this is foundational to the church. E isso é algo fundamental para a igreja. This Great Commission is the mandate with which Jesus launched the mission of the New Testament church. Essa grande comissão foi a missão pela qual Cristo deu início ao fundamento da sua igreja no Novo Testamento. So I'm only going to focus this evening on these few words. E eu vou focar nessa noite apenas nessas poucas palavras. Go, Ide, ye, vós, therefore, portanto, and make e disciples. fazei discípulos. So we'll look at each of those in four thoughts. Vamos olhar cada dessas palavras em 4 pontos. The mandate of evangelism, O mandado do evangelismo, the messengers, os mensageiros, the motivation, as motivações and the mark. e as marcas. So first of all, the mandate. Primeiro, o mandado. Go. Ide. That's simple. É bem simples. We don't only send out a message. Nós não apenas enviamos uma mensagem, We must send out messengers in abundance. mensageiros devem ser enviados em abundância. Servants of God, called by God and authorized and trained to go out and preach the gospel. Servos de Deus, chamados por Deus e autorizados pela igreja para ir e pregar o evangelho. Otherwise, how shall people believe if they don't hear the gospel? Romans 10 says. Romanos 10 nos diz de que maneira então eles ouvirão o evangelho se não forem enviados. In the Old Testament, Israel was to spread the mission of God in Israel. No Antigo Testamento, Israel deveria então espalhar a verdade de Deus, mas de dentro de Israel. But now, in the New Testament, it's not going to the lost sheep of the house of Israel, it's going to the whole world. Mas agora no Novo Testamento, nós não vamos apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, nós vamos para todas as nações. If you take a whole globe Se você pegar o globo inteiro, and you put the end of your index finger on Israel, se você colocar o seu dedo lá em Israel, you can cover the whole nation just with the end of your finger. você consegue cobrir toda a nação só com a pontinha do seu dedo. But now in the New Testament with Pentecost, the gospel goes around the world. Mas agora no Novo Testamento, a partir de Pentecostes, o evangelho ele deve ser espalhado por todo o globo. This is a radical E change. essa é uma mudança radical. The door goes open for the Gentiles everywhere. A porta se abriu para os gentios em todo lugar. So we live in the age of worldwide evangelism. E nós vivemos na era do evangelismo que tem um aspecto global. And that evangelism has two important facets: E esse evangelismo tem 2 facetas muito importantes. a faithful proclamation of the word Uma fiel proclamação da palavra and a free invitation of the gospel. e um convite livre para que as pessoas abracem o evangelho.
So evangelism, first of all, must mean to faithfully proclaim the word of God. O evangelismo, então, em primeiro lugar, significa que devemos proclamar o evangelho de maneira fiel, It's defined this way que pode ser definido da seguinte maneira, by J.I. Packer. ou por J.I. Packer. Evangelism is going out in love O evangelismo é ir em amor as Christ's agent in the world como agentes de Cristo neste mundo to teach sinners the truth of the gospel para ensinar aos pecadores a verdade do evangelho, with a view to converting and saving them. com o propósito de convertê-los e salvá-los. So the general call of the gospel De tal modo que o chamado geral do evangelho really contains three things. contém 3 pontos importantes. First, there's the doctrine of the good news. Primeiro tem a doutrina das boas novas, As we heard in the last talk, como ouvimos na última mensagem, in Christ's active and passive obedience. por meio da obediência passiva e ativa de Cristo. He does the two things for us we could never do for ourselves. Ele faz essas duas coisas para nós, coisas essas que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. He pays the full price of our sin. Ele paga o preço completo do nosso pecado And he obeys the law perfectly for us. e ele obedece a lei perfeitamente em nosso lugar. And when sinners believe in him alone for salvation, E quando crentes creem em Jesus Cristo unicamente pela salvação, pela fé para a salvação, they are saved by that double obedience being imputed to them. eles são salvos por meio da imputação dessa dupla obediência de Cristo a nós, em nosso favor. So the basics of the gospel always contain 4 words. De tal modo que o básico do evangelho sempre contém pelo menos 4 palavras. God. Deus. We need to talk to people about who God is. Devemos falar às pessoas a respeito de quem Deus é. Sin. Pecado. We need to talk to people about what sin is Devemos mostrar às pessoas o que é o pecado and how we need to be saved from it. e como precisamos ser salvos do pecado. And then third, Christ, Em terceiro lugar, Cristo, the only Savior, o único Salvador. the only name among heaven, under heaven, among men, whereby we must be saved. O único nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. And then salvation. E então, salvação. Salvation means to be brought from the greatest evil, which is sin, Salvação significa ser retirado da pior maldade que é o pecado to the greatest good, which is reconciliation with God. para o bem supremo que é a reconciliação com Deus. Now, there are many more truths we need to teach when we teach and preach the Bible. Sim, é verdade, existem muitas outras verdades e doutrinas que devemos ensinar quando ensinamos a Bíblia, But this is the basic good news. mas essa é as boas novas nos seus aspectos mais elementares e básicos. Charles Spurgeon put it this way: Spurgeon colocou da seguinte maneira: he will succeed best as an evangelist who keeps closest to soul-saving truth. aquele que vai ter grande sucesso no seu trabalho de evangelista é aquele que fica bem próximo das verdades que salvam almas. He who stays close to the simple story of the cross Aqueles que estão bem próximos da história simples da cruz, will likely be a soul winner. certamente será aquele que ganha almas. So that's the good news, Essa é as boas novas, the doctrine. a verdade. But the gospel call also includes the command Mas também o chamado do evangelho envolve um mandamento to repent of your sin and believe in Christ alone for salvation. para se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo para a salvação. And that command is urged upon us. E essa ordem ela é colocada com urgência sobre nós. It's exhorted toward us, Ela vem para nós como uma grande exortação warned about in our presence, que nos adverte na nossa vida presente. and we're pleaded to obey it, E nós somos instados a obedecer. all by the preacher in the pulpit, Tudo por meio do pregador falando no púlpito, who is modeling in every sermon how you are to go out and evangelize your neighbor. que vai então em todos os seus sermões estabelecer um modelo para você como você deve evangelizar o seu vizinho.
And these were the very first words of Jesus in his very first sermon. E essas foram as primeiras palavras do primeiro sermão que Jesus pregou. Mark 1, verse 15. Marcos 1, verso 16. Repent ye and believe the gospel. Arrependei-vos e crede no evangelho. This was the heartbeat of the Apostle Paul, Isso era o coração do apóstolo Paulo, the greatest New Testament o evangelist, grande evangelista do Novo Testamento, who went from house to house, testifying both to the Jews and to the Greeks, que ia de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. sobre arrependimento de pecados e fé para com o Senhor Jesus Cristo. And then third, the gospel call includes the promise of salvation. E em terceiro lugar, o chamado do evangelho inclui também a promessa da salvação. Whosoever shall truly call on the name of the Lord shall be saved. Aquele que verdadeiramente invocar o nome do Senhor será salvo. And John 3:16. E João 3,16. See, the gospel message joins together both repentance and forgiveness. Então veja que o chamado do evangelho junta tanto o arrependimento quanto o perdão. This is to do evangelism. Isso é evangelizar. Preachers can add different other details, É claro que os pregadores podem acrescentar alguns detalhes, but if they fail to preach the whole Christ for salvation, mas se ele falha em pregar o Cristo completo por inteiro para a salvação, they distort the gospel. ele está apresentando um evangelho distorcido. Only Christ can meet our needs Só Cristo pode satisfazer as nossas necessidades. as teaching prophet, Como um profeta que tem nos ensinado, as sacrificing priest, como um sacerdote que tem sacrificado and as ruling king. e como rei que governa. To preach the gospel is to preach a whole gospel by means of a whole Christ for a whole sinner. Pregar o evangelho significa pregar um Cristo inteiro para um pecador por inteiro, todas as necessidades do pecador. So when you go, De tal modo que quando você vai, go to your neighbor, vá até o seu vizinho, or go to a mission field, vá até um campo missionário, or go to a work associate, vá até um trabalho social, or go to anyone in society who's unsaved. ou vá a qualquer lugar na sociedade, ou qualquer pessoa que ainda não se converteu, You go with this gospel e message, vá com essa mensagem do evangelho. and you tell them there's a free invitation E diga a ela que há um convite que o Senhor livremente estende a todos, to put it in the words of Jesus in Matthew 22, que nós consideramos nas palavras de Jesus em Mateus 22, in a parable. na parábola. You invite them to come to a wedding banquet. Você convida as pessoas para um banquete de casamento. God has prepared a great feast through the merits of his son. O Senhor tem preparado um grande banquete através dos méritos do seu filho. And he invites you to come to the celebration, E ele lhe convida para participar desta celebração, to find life eternal. para encontrar a vida eterna. God calls sinners, first of all, through his word. O Senhor chama os pecadores em primeiro lugar através da sua palavra. That's why when you evangelize, you've got to always use the word. É por isso que quando você vai evangelizar, você sempre deve fazer uso da palavra de Deus. Second, God calls sinners with authority. Em segundo lugar, Deus chama os pecadores com autoridade. We are to be heralds of the King of Kings. Nós devemos ser arautos do Rei dos Reis. Third, God calls sinners to his grace. E o Senhor também chama os pecadores para a sua graça. And fourth, he calls sinners as their judge. E em quarto lugar, nós também invocamos a Deus considerando que Ele é o juiz. And fifth, God calls sinners in a general invitation E o Senhor chama os pecadores num convite que é enviado a todos de forma geral. Go into the highways, and as many as you can find, bid them to the marriage. Vai pelos becos e valados e chamas a todos para que venham para a celebração do banquete. And sixth, God calls sinners according to his mercy. E em sexto lugar, o Senhor chama os pecadores
de acordo com a sua misericórdia. The king in this parable was a man of great patience, O homem dessa parábola era um homem muito paciente, but he was merciful. mas ele era misericordioso. He turned no coming sinner away. Ele não rejeitava nenhum pecador que viesse a ele. And seventh, God calls sinners in a manner that can be resisted on one side and cannot be resisted on another side. E em outro sentido, o Senhor chama os pecadores que podem resistir esse chamado por um aspecto, mas que também não podem resistir o chamado de Deus por outro aspecto. By the external call of the gospel, many of these sinners rejected the invitation and did not come to the banquet. Pelo chamado externo do evangelho, muitos pecadores têm desprezado esse chamado e eles não aceitam o convite, não têm participado da celebração de Deus. But by the internal call of the gospel, by the Holy Spirit upon the heart, Mas quando o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos chama internamente no nosso coração, that call is irresistible. esse chamado ele é irresistível. And then God calls sinners with the intent to accomplish his sovereign will. E o Senhor também chama os pecadores com o propósito de cumprir os seus propósitos, os seus decretos soberanos. All who are known by God from eternity will come. Todos aqueles que foram conhecidos por Deus desde a eternidade, esses virão até Ele. That's the beauty of being an evangelist. Essa é a beleza de ser um evangelista. You will never fail. Você nunca irá falhar. Even though people seem to reject you and will reject you. Apesar das pessoas parecerem que estão lhe rejeitando, e elas estarão lhe rejeitando, But all those the Father gives the Son shall come to him. mas todos aqueles que o Pai deu ao Filho, esses virão a Ele. That's the beauty of preaching. Essa é a beleza da pregação. We get on the pulpit with fear and trembling. Nós subimos ao púlpito com temor e tremor, And yet we get on the pulpit knowing that the word of God will never be void or vain. mas nós vamos ao púlpito e pregamos na convicção de que a palavra de Deus nunca retornará vazia, For it will accomplish his good pleasure. pois ela irá cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. And sinners will be E saved. pecadores serão convertidos. I always look at it this way. Eu sempre olho para essa questão da seguinte maneira: If God uses me se Deus usou a mim for the salvation of one sinner, para a salvação de um único pecador, my whole life is worthwhile. toda a minha vida valeu a pena. But if God uses me Mas for se, the Deus, salvation of many people, mas se Deus me usou para a salvação de muitas pessoas, what an incredible life that is. que vida incrível isso é. That applies to every layman who never ascends a pulpit. E isso se aplica também a todos os crentes comuns, mesmo quando eles não sobem num púlpito. Ask God to make you a soul winner. Peça a Deus para que Ele faça de você alguém que ganha almas. Ask God to really show you that every unconverted person is a mission field. Peça a Deus para que Ele lhe mostre que cada pessoa não convertida é um campo missionário. Ask God to give you such love for your lost neighbor that you cannot not evangelize them. Peça a Deus que lhe dê um amor tão profundo pelos seus vizinhos perdidos, de tal modo que você não tem como evitar e você irá certamente evangelizá-los. You never know what God will do. Você nunca pode saber o que Deus irá fazer. You never know how God will use a word that you spoke later on in someone's life. Você não tem como saber como Deus irá usar uma palavra que você falou hoje no futuro na vida de alguém. Or use it immediately. Ou Ele pode aplicar de forma imediata também. When we moved into our present house nearly 30 years ago, Quando nós nos mudamos para a casa que vivemos hoje há aproximadamente 30 anos atrás, I was playing some football in the front yard, or not your kind of football, but I know. football. Nós estávamos brincando de futebol, não o nosso futebol, o futebol deles com as mãos no quintal da casa. With my son, Estava brincando com meu filho. and it went off the top of my fingers into the neighbor's yard. E então, I'm sorry. It went off the top of my fingers ball. into the neighbor's yard. Então a bola foi dos meus dedos e caiu no jardim do vizinho. And the neighbor was mowing his lawn, E o vizinho estava lá cortando a grama.
He gets off his tractor. Ele saiu então do cortador de gramas He throws the ball back at me. e ele jogou a bola de volta para mim I threw it right back at him. e eu joguei para ele de volta. Said, hello, my name is Joel. E eu então falei para ele: olá, muito prazer, meu nome é Joel. He told me his name. Ele me falou o seu nome. He said, what are you doing in that building there all the time? E ele então me perguntou: o que você está fazendo naquele prédio lá o tempo todo? I said, well, I'm president of a seminary. I'm training men for the ministry. Então eu falei: eu sou presidente daquele seminário, eu treino homens para o ministério. Oh, really? He said. Aí ele disse: ah, que interessante. I said, yeah, are you a Christian? Então eu perguntei a ele: você é cristão? I don't know. I should be. E ele disse: ah, eu não sei, na verdade talvez eu devesse ser. What church do you go to? Que igreja você frequenta? Ele perguntou. Yeah, we're not going to church. Ele disse: eu não vou para igreja nenhuma. I said, no problem. I'll pick you up next Sunday morning. Ele disse: não. Aí eu falei para ele: não 8:30. tem problema não, se preocupe não, que no próximo domingo eu vou lhe pegar, lhe dar uma carona With your wife. com a sua esposa. Okay. E ele disse: ok. But then Saturday he called. Mas aí no sábado ele me ligou. We'll find our own way there. Ele disse: não, se preocupe não, a gente vai chegar lá por nós mesmos. So I thought he's not coming. Aí eu pensei: isso é uma desculpa, ele não vai não. But Monday morning I get a knock on my door. Mas aí chegou a segunda-feira e aí ele bateu na minha porta. It was my neighbor. Era o meu vizinho. He looked scared. Ele tinha uma aparência como se estivesse assustado. He said I was sitting in the back pew Ele disse: eu estava lá na igreja sentado na última cadeira yesterday ontem no culto with my wife. com minha esposa. And man, oh man, you lifted me up by my neck and you put me face to face with Almighty God. E meu irmão, você me pegou pelo meu pescoço e me levantou e me colocou face a face com Deus Todo-Poderoso. And he started talking with me about God E ele começou a falar comigo sobre Deus. and about his need for God. E ele queria se prostrar diante de Deus. So we prayed together. E então nós oramos juntos. I gave him the basics of the gospel. Eu falei a ele sobre o básico do evangelho. A week later, there was a knock on the door again. Uma semana depois, novamente, alguém batendo na minha porta. I want to be a Christian, but I think I have a problem. E era ele disse: eu quero me tornar um cristão, mas eu penso que eu tenho um problema. What's your problem? Qual o seu problema? Eu perguntei. Christians, they're not supposed to be living with their partner without being married, are they? Ele hesitou e ficou assim falando e disse: bom, um cristão não deveria assim estar vivendo com a sua companheira sem serem casados, não é? No, absolutely not. Aí eu respondi: não, de maneira nenhuma. Well, I have a confession to make. Eu preciso então confessar uma coisa, ele disse. You think she's my wife, but actually we're just living together. Você pensa que ela é minha esposa, né? Mas na verdade nós apenas estamos morando juntos. Does that need to change? Isso precisa mudar? Ele perguntou. I said yes. Eu disse sim. Oh, well, he said we can't afford to live in two different places. I'm sorry? We can't afford to live in two different Aí places. eles disseram: a gente não consegue pagar morar em dois lugares separados. And I love her. E eu a amo. She wants to find the Lord too. E ela também quer conhecer o Senhor. So if we stay together, how soon do we have to get married without sinning? E se a gente deseja continuar juntos, quão rápido devemos nos casar para não pecar? I said very quickly. Eu falei: rapidamente. He said, how quickly? Quão rapidamente? Ele perguntou. I said, this week. Eu falei: essa semana. Friday night, I'm sitting in my house. E então, sexta-feira à noite, eu tô lá sentado em casa. I said to my wife, what's that music? E então eu perguntei para minha esposa: que música é essa que eu tô ouvindo? Stepped out the front door. Eu fui lá, abri a porta da rua. In the backyard of our neighbor, there's all these people dancing, playing. I said, whoa, he got married this week. Então eu olhei pro jardim do meu vizinho e vi uma festa acontecendo lá, um monte de gente dançando, e eu fiquei impressionado. Ele realmente se casou nessa semana. I wish my own church people would listen that well to me. Eu gostaria que os próprios membros da minha igreja dessem ouvidos às minhas palavras tão bem quanto esse homem deu.
Now, I'm just giving this to you as one example Eu estou dando apenas um exemplo para você. to show you you never know the way a conversation will go. Para você perceber que você nunca tem como prever em que direção uma conversa vai ser conduzida. Take every opportunity you have to speak to unconverted people about the Lord. Aproveite cada oportunidade que você tiver para falar com pessoas que ainda não se converteram a respeito do Senhor. And the more you do it, the easier it will get. E eu lhe digo, quanto mais você fizer isso, mais fácil será para você fazer isso. Go. Ide. Now, the next word is go you. Mas veja, a próxima palavra, muito embora não apareça aqui no português, está no original, é ide vós. Who are the messengers of evangelism here? Quem são os mensageiros do evangelismo aqui? Well, directly, they are, of course, the disciples. É verdade que, de forma contextual, diretamente aqui, Jesus está falando aos discípulos. But notice that the geographic extent is to all the nations. Mas note que a extensão geográfica aqui é a todas as nações. So it's not limited to those 11. Então, obviamente, não está limitado àqueles 11. They could never go to all the nations. Eles não teriam como jamais ir a todas as nações. Also, you're to be baptizing and teaching them to observe all things. E também devemos batizar e ensinar a as pessoas a guardar todas as coisas. 11 men cannot teach the whole world all things. 11 homens não têm como ensinar o mundo inteiro todas as coisas. And then notice the duration of the Great Commission. E observe também a duração da grande comissão. Until Christ returns. Até o retorno de Cristo. To the end of the world, the text says. Até a consumação dos séculos, diz o texto. So obviously, this commission is immediately directed to the 11. Então é muito óbvio que esse mandamento foi entregue primariamente, ou em primeiro lugar, aos 11 discípulos. But it applies to all Christians until the very last day. Mas ela se aplica a todos os cristãos até o último dia. So what are the means you are to use to evangelize society that is unsaved? E quais são os meios pelos quais devemos usar para evangelizar aqueles que ainda não foram salvos? Well, the first obvious ones, of course, are the Holy Scriptures. Obviamente que o primeiro meio é a Sagrada Escritura. You're really explaining the Bible to them, Na verdade, o que nós estamos fazendo é explicando a Bíblia para as the pessoas. basics of it. O básico do ensino bíblico. Some years ago, I was on an airplane. Alguns anos atrás, eu estava num avião I got bumped up to first class, which is very rare. e eu recebi um upgrade para a primeira classe, o que é algo muito raro. Sat down next to a Chinese girl, E eu sentei ao lado de uma garota chinesa and she told me right away, I can't believe it, I got bumped up into first class. e ela então disse para mim, logo quando eu sentei, eu não consigo acreditar que eu consegui receber o upgrade para a primeira classe. Oh, I did. So did I. Então eu respondi, eu também. Aconteceu a mesma coisa comigo. I said, maybe it's God's providence. Então eu respondi logo, talvez seja a providência de Deus. She said, what does providence mean? E ela então perguntou, o que é isso de providência? I said, that means God cares for all things and guides things in our lives. Isso significa que Deus, ele se importa com todas as coisas e ele conduz todas as coisas nas nossas vidas. Are you a Christian? Você é uma cristã? And she burst into tears. E aí ela começou a chorar imediatamente. She said, I've only been in America for 5 weeks. Ela disse, eu apenas cheguei aos Estados Unidos há 5 semanas atrás. And you're the 5th person who's asked me if I'm a E Christian. você é a 5ª pessoa que já me perguntou se eu sou uma cristã. And I don't know what to say because I don't know what a Christian is. E eu não sei responder porque eu não sei o que é um cristão. Can you tell me what it is to be a Christian? Você poderia me falar o que é ser um cristão? Gladly. Alegremente. Would you like the short version or would you like the long version? Você quer a versão curta ou a versão longa da resposta? She said, I would like the long version. Ela disse, eu quero a versão longa. So I got out some paper. Então eu peguei um papel, We started with Adam, comecei com Adão, went to the fall. falei sobre a queda. It was a 4.5-hour flight. Foi um voo de 4 horas e meia. I presented the gospel to her the whole way. E eu falei do evangelho para ela durante todo o trajeto. She left that plane a changed woman. Ela saiu daquele avião uma mulher transformada. I sent her some books. Eu Sent envi- her some books.
Eu enviei para ela alguns livros. I don't know if she was saved abidingly or not. Eu não tenho certeza se ela realmente foi salva ou não. But see, if I didn't evangelize her, Mas se eu não tivesse evangelizado a ela, I would be held accountable on the day of judgment eu seria considerado culpado no dia do juízo for missing that golden opportunity to evangelize that young lady. por perder aquela oportunidade de ouro de evangelizar aquela jovem moça. So you use every opportunity you have to evangelize wherever it's possible. Então use toda a oportunidade que você tem para evangelizar sempre que for possível. About 35 years ago, 35 anos atrás, I had a close friend who told me what I'm telling you right now. eu tinha um amigo muito próximo de mim que me falou aquilo que eu vou falar para vocês agora. He also did a lot of conferences. Ele também fazia muitas conferências. He told me he made a resolution with the Lord that he would try to evangelize every single person that sat next to him on an airplane. Ele disse que ele fez um voto com Deus de que ele iria evangelizar todas as pessoas que sentassem ao lado dele em um avião. No matter how busy he was. Não importa o quão ocupado eu estivesse. That profoundly impacted me. Isso me impactou de forma muito profunda. I took over that vow. Eu tomei esse voto para mim também. And today we're empty, my wife and I are empty nesters. E hoje eu e minha esposa estamos com o ninho vazio. So she often sits next to me Então, geralmente ela está sentada ao meu lado no avião and someone else sits next to her. e alguém está sentado ao lado dela. So today she's doing more evangelizing on planes than I am. Então, hoje em dia ela está evangelizando em avião muito mais do que eu. But we always try. Mas a gente We always try to evangelize. sempre tenta evangelizar. That's the only opportunity we will ever have in our entire lifetime to deal with the soul of the person sitting next to us. Essa é a única oportunidade na vida que o Senhor está nos concedendo para ministrar aquela pessoa que está sentado ali do lado da gente. Why wouldn't we evangelize? Por que eu não iria evangelizar? Don't we love other people? Será que nós não amamos as pessoas? Don't we value their souls? Será que nós damos valor às suas almas? Now, of course, there are many more ways to evangelize than airplane evangelism. É claro que existem muitas outras maneiras de evangelizar, além de evangelizar dentro do avião. Public worship is evangelizing. Culto público é uma forma de evangelizar. Street preaching is evangelizing. Pregar nas ruas também é uma forma de evangelizar. Raising our children in the knowledge of the scriptures is evangelizing. Criar os nossos filhos no conhecimento das Escrituras também é uma forma de evangelizar. Telling non-Christians how God made a huge sea change in our own lives when we were saved is a form of evangelization. Falar para as pessoas como o Senhor transformou profundamente as nossas próprias vidas também é uma forma de evangelizar. Giving away Bibles and sound books and tracts to people is evangelizing. Distribuir gratuitamente para as pessoas Bíblias, livros evangelísticos ou até mesmo pequenos folhetos é uma forma de evangelizar. Assisting in church programs for gospel outreach is evangelizing. Participar de programações da igreja evangelísticas também é uma forma de evangelizar. Engaging in polemics against false biblical teaching can lead you to defend Christianity and then E evangelize. também defender a verdade ortodoxa das Escrituras contra o falso ensino que está por aí também é uma forma de evangelizar. Getting involved in ministries of mercy that also communicate the gospel is evangelizing. Se envolver em ministérios de misericórdia que assistem às necessidades das pessoas também pode ser uma grande oportunidade para evangelizar. Publishing gospel truth in print or electronic form is evangelizing. Publicar verdades do evangelho, seja no papel, seja online, em redes sociais, é uma forma de evangelizar. Training new preachers who will evangelize others is a form of evangelizing. Treinar outros ministros que também serão pregadores do evangelho é também uma forma de evangelizar. And so is planting new churches. Assim como plantar novas igrejas. And so is what's called friendship evangelism. Existe também aquilo que é chamado de evangelismo por meio da amizade. Or some places called neighborhood evangelism. Alguns chamam de evangelismo
dos vizinhos. Where you invite all the neighbors within a certain distance around your home to come over, perhaps for a hamburger fry or Brazilian barbecue. Ou então você pode convidar os seus vizinhos que moram ao seu redor para um churrasco na sua casa e então aproveitar a oportunidade e evangelizar. And you sit down and talk with them. E aí você senta e conversa com eles. You get to know them. Você conhece a eles. First, you get to know their work, their children, and you show interest in them. E você primeiro passa a conhecer o que eles fazem, o seu trabalho, quem são seus filhos. Você demonstra ter interesse na vida dos seus vizinhos. And then you say something like this, well, what church do you go to? E então você pode, assim, despretensiosamente fazer uma pergunta para eles. Que igreja você frequenta? Oh, I don't go to church. Aí ele provavelmente responda, eu não frequento igreja okay. nenhuma. Okay, what do you believe in? Então aí você vai e pergunta, ok, And they tudo tell bem. you, and you go from there. E tudo bem, no que você crê então? E a partir daí você conduz a conversa. First, you need to convince them that you care about them. Primeiro você dá a entender, evidencia que você se importa com elas, com as pessoas. And before you know it, they'll open up to you about almost anything. E antes mesmo de você perceber, elas vão se abrir e vão dar oportunidades para você falar a elas das verdades de Deus. So the you here in this call to evangelize is you, dear believer. I'm sorry. The you here in our text okay. is you, dear believer. Então, o ir de vós aqui do nosso texto, querido irmão, é a você que é chamado para ir. And then thirdly, go ye therefore. E em terceiro lugar, observe, ide vós, portanto. This is your motivation to evangelize. Essa é a motivação para evangelizar. Therefore, because he is Lord, Portanto, isto é, porque ele é o Senhor. because you really do have the best news the world has ever known. Porque de fato você possui as boas novas mais importantes que o mundo jamais conheceu. Because your Savior, who is Lord, is almighty to save every single sinner who is brought to him. Porque o seu Senhor, que é o Salvador, ele tem poder para salvar os pecadores que vêm até ele. And because he is Lord, he's coming again to judge the world in E righteousness. porque ele é o Senhor, ele irá voltar outra vez para julgar o mundo pela sua injustiça. And woe to a sinner who's not ready to meet the Lord. E ai do pecador que não estiver pronto para se encontrar com o Senhor. That should be your motivation. Isso deve ser a sua motivação. You must be born again. Você deve nascer de You novo. need to talk to them. Você precisa conversar com as pessoas. Go ye therefore, and then Ide. make disciples. Ide vós, portanto, e então fazei discípulos. This is the mark of evangelism. Essa é a marca do evangelismo. The goal is not just that they become saved and then you abandon them, O objetivo não é simplesmente levá-los à salvação e depois abandoná-las, but you are to make disciples. mas você deve torná-las discípulos. That's more than teaching them. Isso é mais do que ensinar a elas. It's mentoring them. É mentorar. A as disciple pessoas. is someone who's like an apprentice, like a carpenter who has a young carpenter. He disciples him in carpentry. Discípulo é como um aprendiz que aprende com o mestre. Imagine como um carpinteiro que tem um jovem aprendendo o ofício do mestre carpinteiro. Assim também nós iremos discipular e ensinar as pessoas. Jesus doesn't say here, make decisions, but he says make disciples. Veja que Jesus não diz aqui, façam com que as pessoas tomem decisões. Ele diz, façam com que as pessoas se tornem discípulos. Teach them patiently. Ensine a elas com paciência. Teach them lovingly. Ensine a elas com amor. Teach them they must deny themselves, take up the cross, and follow Jesus. Ensine a elas que elas devem negar a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir após Cristo. That they must bear his image. E que eles devem, então, ter a imagem de Cristo nelas. He who is full of glory. Ele que é cheio de glória. So Christ calls the church, and if you're a believer, you're a member of a church, to teach. Então Cristo chama a igreja. E se você é um membro da igreja, você também é chamado para fazer discípulos. Again and again and again. E fazer isso vez após vez.
to mentor that young man who's going the wrong way, mentorar aquele jovem que está seguindo o caminho errado, to talk to that 7-year-old child about the need for a new heart, falar com aquela criança de uns 7 anos sobre a necessidade dela ter um novo coração, make disciples with the blessing of the Holy Spirit, fazer discípulos com a bênção do Espírito Santo, all the way until Christ comes again. fazer isso até quando Cristo voltar novamente. So let me conclude. Deixa eu concluir então. How many people have you evangelized this year? Quantas pessoas você evangelizou neste ano? How about last week? Semana passada? Or have you gone a whole year without evangelizing anyone? Será que já se passou um ano inteiro e você não evangelizou sequer uma única pessoa? You've got the best news that every unconverted person needs to hear. Querido, você tem a melhor notícia que uma pessoa não convertida pode ouvir. Tell me why you're not sharing it. Me explique por que você não está compartilhando isso. Or if you are, tell me why you're not sharing it more. Ou então, se você está compartilhando, me explique por que você não está compartilhando mais. We need to work together as a team. Nós devemos trabalhar como um time. The preacher models it from the pulpit. O pregador, ele é um exemplo, modelo a partir do púlpito. You got to take it and carry it out with all those unconverted people with whom you come into contact. Então você deve pegar o que você ouviu do púlpito e levar para aquelas pessoas que você convive na sua vida pessoal, pessoas não convertidas. With loving authority, you got to declare the word of God. Com uma autoridade amorosa, você tem que declarar a verdade de Deus. You see, evangelizing is not a marketing agency that's just trying to make Christ attractive. Veja, evangelismo não é como uma agência de marketing que está apenas tentando atrair, mostrar as pessoas como Cristo é atraente ou atrativo. Rather, it's announcing Christ's finished victory. Pelo contrário, é anunciar a vitória de Cristo que já foi consumada And his rightful reign. e o seu reino que tem legitimidade. It's telling people they must be saved. É mostrar para as pessoas que elas precisam ser salvas. It's telling people there's only one way to live. É mostrar para as pessoas que só existe uma única forma de se viver, To live Christ que é viver para Cristo, in order to die gain. para que possamos morrer e isso ser lucro. And when you talk to people like that everywhere, E quando você fala com as pessoas em todo lugar dessa maneira, it's God's normal way to use you for the conversion of others. será a vontade de Deus lhe usar para a conversão de outros. Do it. Faça isso. Go ye therefore and make disciples. Ide vós, portanto, e fazei discípulos. And eternity will reveal the fruits. E a eternidade vai revelar os frutos. Hallelujah. Aleluia. Soli Deo Gloria. Só lhe deu glória. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we ask thy benediction upon this short address. Deus gracioso, nós suplicamos a tua bênção sobre esta curta palestra. Help us to be faithful evangelists, to speak a good word for thy name wherever we go. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis evangelistas, a falar uma palavra a respeito do Senhor, onde quer que nós fomos. And to deal faithfully with souls, E fazer isso com fidelidade para com as almas. that we ourselves would go forth and make disciples. Para que nós mesmos possamos ir, portanto, e fazer discípulos. By the grace of the Holy Spirit. Pela graça do Espírito Santo, We pray in Jesus' name. é que nós Amen. oramos em o nome de Jesus. Amém.